fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Vamos com a mensagem para hoje. A mensagem de hoje está intitulado Viva um dia de cada vez. Vive um dia a la vez. Quando o Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério, a Bíblia nos ensina que o primeiro sermão, a primeira mensagem que ele deu, é o que é chamado o Sermão do Monte. Ele está falando conosco em relação ao que os seres humanos precisam lidiar com um dos maiores desafios que nós temos nesta vida. O desafio de nos relacionarmos corretamente com as coisas da vida, com as preocupações da vida. E a pergunta é, como que nós nos relacionamos com as preocupações da vida? Eu convido vocês a lerem o livro de Mateus, capítulo 6, que é parte do Sermão do Monte. E nesse capítulo, o Senhor Jesus Cristo está nos falando sobre as pessoas que procuram acumular riquezas, que procuram acumular coisas. Mas também, se vocês continuam mais por frente, vão encontrar de que ele fala com pessoas que, mesmo querendo acumular, não acumulam nada. São simplesmente pessoas que se preocupam com o que vão a vestir, com o que vão comer, como vão seguir adiante na vida. E este é o desafio dos desafios. E quando Jesus quer nos levar a um lugar de paz e de relacionamento através da sua palavra, ele nos dá a chave para poder viver a vida todos os dias. E é isso que quero falar nesta tarde com todos vocês. Especialmente nos momentos de preocupação, nos momentos de ansiedade. Jesus diz que para vencer a preocupação e a ansiedade, você e eu precisamos viver um dia de cada vez. Precisamos viver um dia de cada vez. E quero falar nesta tarde sobre isso, de como viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez pela fé. E quero ir no primeiro versículo que tenho hoje para vocês, Mateus capítulo 6, o versículo 34. Nova versão transformadora, diz: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. O que você acha deste convite que o Senhor Jesus está nos fazendo? Deus nos convida a viver um dia de cada vez. Simples, simples, nada complicado. Eu quero te resumir como que nós podemos viver diariamente. Quero te mostrar o princípio da suficiência diária. Me coloca o primeiro slide, por favor. O princípio da suficiência diária. Continua. Ontem nós temos que deixar para trás. Você não pode viver do ontem. Seguinte. Hoje. O hoje é viver com intensidade e fé. E o seguinte é amanhã. O amanhã está nas mãos de Deus. Ok? Então, o ontem nós temos que deixar para trás. O hoje nós temos que viver com intensidade e fé. E o amanhã nós não conhecemos. Temos que deixar nas mãos de Deus. Em algum momento da vida do Senhor Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos que ele queria voltar para a Judeia, porque queria visitar ao seu amigo Lázaro.
Ele tinha sido informado de que Lázaro estava doente, mas os discípulos se aproximam de Jesus e tentam convencer ao Senhor Jesus a não ir porque era perigoso. Porque os líderes religiosos tinham decidido matá-lo. Os discípulos disseram a Jesus, tentando persuadi-lo: Senhor, é perigoso para ir lá. Não pense nisso. Não entre na cova do leão. E então o Senhor Jesus respondeu, estou falando de João capítulo 11, se alguém queria anotar. Jesus respondeu algo que tem a ver com o que eu quero compartilhar nesta tarde. Ele disse: o dia não tem 12 horas? O dia não tem 12 horas? Está perguntando aqui o Senhor Jesus para os seus discípulos. Em outras palavras, por que vocês se preocupam com o que pode acontecer? Eu vivo na luz do dia. Eu vivo na direção de Deus na minha vida. O que pode acontecer amanhã está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Não preciso carregar hoje o peso de amanhã, porque cada dia já tem as suas próprias cargas. Nós não podemos sobrecarregar o nosso hoje com as preocupações de amanhã. O que poderia acontecer amanhã. E também nós não podemos carregar o nosso hoje com o peso de ontem. Temos que viver cada dia realmente com intensidade e com fé. Olha, há um poder tremendo encontrar contentamento e paz simplesmente ao entender que temos apenas um dia de cada vez para viver. Temos um dia de cada vez para viver. Nossa relação com Deus funciona assim. Você também não pode acumular experiência da sua vida espiritual, do que aconteceu antes, do que aconteceu ontem, o mês passado, o ano anterior. Não, você tem que viver a sua relação com Deus um dia de cada vez, hoje. Quando Jesus nos ensina a orar, outra vez volto aí a Mateus capítulo 6. Ele começa dizendo, mais uma vez, eu quero aclarar vocês, essa oração do Pai Nosso não é uma oração para repetir, porque versículos antes diz que não façamos orações repetitivas. É um modelo de oração. Neste modelo de oração, o Senhor Jesus Cristo começa dizendo, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. E mais adiante, ele diz: o pão nosso de cada dia, dá-nos amanhã. Diz assim? Não. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Hoje. Eu não posso viver para amanhã. Deus me sustenta hoje. Hoje. Lembram vocês do maná? O maná caía para esse mesmo dia. Se alguém acumulava para o dia seguinte, aborrecia. E nessa oração modelo, o Senhor nos está ensinando, na parte dessa oração, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Deus quer me sustentar hoje. Você não pode viver das bênçãos do domingo passado. Você precisa hoje ter um encontro com Deus. Você precisa hoje ter uma conversa com Deus. Vou colocar assim. Se nós vivêssemos simplesmente com o que nós comemos uma semana atrás, somente, talvez algum de nós estaríamos mais magrinhos. Mas nós precisamos comer, nos alimentar todos os dias. Pelo menos 3 refeições ao dia. Espiritualmente falando,
É a mesma coisa. Você e eu precisamos conversar com Deus todos os dias. Não espera chegar o dia domingo para abrir a tua Bíblia. Não espera chegar o dia domingo para orar. Precisamos nós alimentar a nossa vida espiritual. A vida espiritual não funciona com lembranças e bênçãos do passado. Você precisa ter um relacionamento renovado com Deus hoje. Você precisa falar com Deus hoje. O salmista disse isso. Salmo capítulo 5, versículo 3. Diz, Salmo 5, versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Pela manhã, a cada manhã, antes de que você acordar, antes de você colocar um pé no chão, antes de você preparar o café, antes de você sair correndo para trabalhar, diz aqui, me apresentarei diante de ti. A cada manhã. Viva um dia de cada vez espiritualmente. Você precisa de Deus de cada dia. Todos os dias nós precisamos louvar a Deus. Assim funciona a vida cristã. Se você se chama cristão, você está chamado a louvar a Deus a cada dia. Não dia domingo, quando estamos aqui 4 horas da tarde para louvar juntamente com toda a igreja. Não, você precisa louvar a Deus a cada dia. Olha como diz o salmista. Salmo 96, versículo 2. Salmos 96, versículo 2. Cantai ao Senhor, bendicei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação. De dia em dia, cantai ao Senhor. A vida cristã é diferente quando você a vive um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Quando você dispõe o seu coração, quando você abre a sua boca, abre os seus lábios e reconhece que, pelo simples fato de você estar vivo, deve dar um louvor a Deus. Olha, cada vez que você acorda, cada manhã, e você sabe que está vivo, você tem que louvar a Deus por mais um dia de vida que Ele te dá. Você deve contar para outras pessoas o que Deus faz por você. O que Deus tem feito por você. Deus nos chama a ir e pregar o Evangelho. Você não precisa ser pastor ou um missionário e saber a Bíblia de tapa a tapa. O que você precisa é falar para outras pessoas o que Ele fez por você. Essa é a melhor forma de poder pregar. Essa é a melhor forma de poder evangelizar o teu próprio testemunho. O teu próprio testemunho. Recebemos de Deus todos os dias ajuda. Como? Através da sua graça e através da sua misericórdia. O profeta Isaías o expressou desta maneira. Isaías 33, versículo 2. A versão transformadora. Isaías 33, versículo 2, diz: Mas tem misericórdia de nós, Senhor, pois esperamos em Ti. Sé nosso braço forte a cada dia. Você viu isso? Diz: sé o nosso braço forte a cada dia. Ou seja, Senhor, você seja a nossa força a cada manhã. Chegamos à noite, cansados, extenuados, mas quando nós acordamos de manhã, que essa possa ser a nossa oração. Senhor, seja o nosso braço forte, nossa força a cada manhã. O domingo passado, alguns irmãos participaram de um retiro espiritual maravilhoso, mas você precisa também a cada manhã que Deus venha e te fortaleça. Não é verdade? O que aconteceu semana passada
foi na semana passada. O que aconteceu no mês passado, foi no mês passado. Nós precisamos a cada dia renovar as nossas forças com o Senhor. O salmista diz, cada manhã, Senhor, fortalece-nos, cada manhã. Também no outro salmo diz, Senhor, sé também a nossa salvação em tempos de angústia. Então, nós precisamos de Deus todos os dias, ponto final. Quero compartilhar um testemunho. Muitos anos atrás, quando era muito jovem, não foi muito anos atrás, mas eu lembro que eu tinha saído da faculdade, da universidade. Eu ia para a igreja onde eu congregava, porque tinha alguns dias que tinha uns estudos bíblicos. Mas esse dia não tinha estudo bíblico, mas eu queria ir na igreja. Eu tinha a chave da igreja, porque eu limpava a igreja para a reunião de jovens. Então eu fui na igreja. E aí no templo, no altar, eu me joguei diante do Senhor. Por quê? Porque eu estava muito frustrado. Estava frustrado com o meu caráter, estava frustrado com o meu temperamento. E deitado ali no chão, eu comecei a orar a Deus, buscando ao Senhor. Não lembro se estava chorando ou não, mas eu disse mais ou menos ao Senhor, Senhor, se Tu podes todas as coisas, se Tu podes transformar, Senhor, por que não me transformas a mim de uma vez? Tu podes fazer isso, Senhor. E eu creio que eu ouvi a voz do Senhor no meu coração, dizendo assim, se eu te transformasse assim, com um estalar de dedos, você não voltaria aqui. Você não voltaria aqui. E eu respondi ao Senhor, Senhor, eu amo a Tua presença. Senhor, eu Te busco a cada dia, a cada manhã. E enquanto eu dizia isso para o Senhor, foi como se o Senhor continuasse falando ao meu coração e me dissesse, melhor fica calado. Sabe por quê? Foi o choque que eu recebi quando o Senhor me falou isso. Ele me falou, porque você deseja muito mais as minhas bênçãos que a minha presença. Você gostaria de viver em um nível de santidade sem precisar vir a mim todos os dias e pedir perdão pelos seus pecados. Você gostaria de viver em uma nuvem de unção, como alguns cristãos chamam hoje em dia, e expulsar demônios e curar doentes, sem render a sua vida a mim. E isso precisa um processo. E esse processo, Fernando, é me buscar cada dia. A cada dia. Um dia de cada vez. Essas palavras me tocaram profundamente, eu lembro. Porque escuta, olha isto. O caminho para a liberdade não acontece porque algum pastor X ora por você e te liberta. Não. Pode ser algo emocional nesse momento. A verdadeira liberdade, e coloca você na área que você quiser. A verdadeira liberdade é algo que se conquista todos os dias. Todos os dias, quando você tem comunhão com Deus. Não é que um dia o pastor vem, ora por você, seja liberto, o demônio sai fora em nome de Jesus, e o dia seguinte, depois, você faz com sua vida o que você quiser. Não, não funciona assim, menino. É com uma comunhão diária com o Senhor. A santidade não é algo que você alcança depois, te falo,
de um acampamento, de um retiro de 6 dias, jejuando, dobrando joelhos. A santidade é uma pessoa, disse Deus. Sabe quem é essa pessoa? Sou eu, disse Deus. A santidade sou eu. Quando você caminha comigo, você caminha em santidade. Quando você caminha longe de Deus, você não caminha em santidade. Ser santo não significa se bater o peito. Ser santo não significa estar todos os cultos, todos os dias. Ser santo significa caminhar com Deus todos os dias. O Senhor disse, quando você caminha comigo um dia de cada vez, você caminha em liberdade. Você caminha em liberdade. Quando caminha comigo um dia de cada vez, você se torna mais sábio. Quantos querem ser mais sábios? Se você quer ser mais sábio, caminha com Deus todos os dias. Por quê? Porque a sabedoria de Deus vai fluir em você. Vai fluir em você. E eu aceitei essa confrontação que o Senhor me deu nessa noite. Mas eu lembro que depois eu falo para o Senhor, digo para Ele, Senhor, tudo bem. Aceito que tu vais me ajudar hoje. Porque estava com depressão, estava triste, estava com meu caráter, meu temperamento. Talvez tinha brigado na faculdade, não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que fui na igreja, muitos anos atrás. Mas a minha pergunta para o Senhor foi, Senhor, ok, tu vais me ajudar hoje, mas e amanhã? E amanhã? E se hoje eu vencer as minhas batalhas, e amanhã? E se durante uma semana eu permaneço firme, se durante um mês eu estou firme contigo, Deus, mas o seguinte mês, e esse é o ponto, porque nós começamos a pensar, estou bem hoje, mas e se amanhã eu cair? E se amanhã eu falhar? E se amanhã volto a fazer o mesmo? Sabe como se chama isso? Isso se chama falta de fé. Simplesmente falta de fé, porque nem você nem eu temos a resposta para o amanhã. Nós temos que confiar no Senhor hoje. Nós temos que confiar no Senhor hoje. E a única coisa que Deus me pede é depender dEle hoje. E se eu depender de Deus hoje, Ele me promete sustentar com sua mão direita amanhã. Se eu depender dEle hoje, Ele me promete me sustentar a próxima semana. Se eu depender dEle hoje, sua mão me sustentará. Na semana seguinte, no mês seguinte, se eu depender dEle. Sabe por quê? Porque eu posso afirmar isso, porque a palavra diz, Deus prometeu, não te deixarei, nem te desampararei. Quando você depende dEle. Mas quando você depende das suas próprias forças, quando você depende da sua experiência, quando você diz, eu posso. Não, você não pode nada. Quando eu dependo dEle, eu sei que Ele vai me sustentar, que Ele vai me ajudar. Seja amanhã, seja a próxima semana, porque o Senhor disse, estarei contigo todos os dias da tua vida. Mas é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Lembram ao apóstolo Paulo? Ele ora para o Senhor, Senhor, tira este aguilhão da minha carne. Ninguém sabe exatamente o que Paulo estava sofrendo. Há versículos que ele escreveu
que são preciosos. Parte da sua carta, por exemplo, ele diz que as aflições do tempo presente, as perseguições, a fome e a nudez, que a vezes enfrentei como apóstolo e continua. Alguns dizem que pode ser que esse era o aguilhão na carne. Outros estudiosos dizem que o apóstolo Paulo tinha uma enfermidade, uma doença forte. Seja qual seja essa doença, esse espinho na carne, a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E eu não sei o que você esteja enfrentando hoje. Não sei qual seja a tua situação o dia de hoje. Mas a resposta de Deus para você e para mim, ao igual que o apóstolo Paulo, é: a graça que Deus lhe dá basta, é suficiente. Alguém deveria dizer amém. No começo eu falei do maná. Deus enviava o maná para o dia. E Deus vai enviar o maná para amanhã. E enviará o maná para a semana seguinte. Nós temos que confiar e depender no Senhor. Deus quer manifestar na sua vida, mas cabe a você e a mim buscá-lo e confiar nele um dia de cada vez. Um dia de cada vez. ¿Estão me acompanhando? ¿Estão comigo? Observem o seguinte: há uma graça de Deus que nós recebemos uma vez na vida. Só uma vez. Você se lembra quando alguém falou para você de Jesus Cristo? Você se lembra o dia quando alguém lhe falou o que Jesus fez na cruz do Calvário e você entendeu que você era pecador, que você estava caminho à perdição, ao inferno, e que você precisava de um Salvador? Você lembra desse dia? Porque esse dia deveria ser inolvidável para cada um de nós. Inolvidável para cada um de nós. Porque esse dia houve uma graça de Deus que nos alcançou. Esse dia houve uma graça de Deus que nos transformou e que nos convirtió para ser filhos e filhas de Deus. Esse dia houve uma graça de Deus em que Deus escreveu o teu nome no livro da vida. Você não pode esquecer esse dia, por favor. Lembra, alguém te falou de Jesus. Você veio a uma igreja, você escutou uma mensagem, teve um convite, você levantou a mão, passou à frente, fez uma oração em silêncio, mas não sei, mas esse dia deveria ser inolvidável para nós. Foi uma graça que nós recebemos uma vez na vida. E falo uma vez na vida porque a salvação você não perde. Porque se Deus disse que Ele escreveu o teu nome no livro da vida, não significa que você o dia da manhã cai no pecado. O Senhor diz: tenho que apagar seu nome. Não, Jesus não faz isso, Deus não faz isso. Ele morreu na cruz uma vez e para sempre por teus pecados e por os meus pecados. Mas há uma graça que você precisa todos os dias. Todos os dias, quando você está lutando, quando você está fraco, quando você está triste, quando você está desanimado, quando você não tem força mais para nada, quando alguém te ofende e você, como um bom cristão, diz: eu tenho que perdoar a ele, eu tenho que abençoar a ele, mas eu não tenho as forças. Nesse momento você precisa da graça de Deus para esse dia. Você precisa da graça de Deus para esse dia. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Quero convidar vocês a lerem comigo Hebreus. Hebreus capítulo 13, versículos 5 ao 8. Na versão transformadora diz, versículo 5: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm. Porque Deus disse:
não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador. Portanto, não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Lembrem-se de seus líderes que lhe ensinaram a palavra de Deus. Pensem em tudo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que interessante este versículo 8. Porque este versículo 8 nós temos lido tantas vezes, temos repetido tantas vezes: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas este versículo 8 está ligado a uma exortação. Por isso que nós lemos desde o versículo 5 para o frente. Esses versículos anteriores dizem que nós somos instruídos a não preocupar-nos com as coisas materiais, a não amar o dinheiro. Por quê? Porque Deus prometeu estar conosco todos os dias até o fim. O mesmo Deus que esteve conosco hoje estará conosco amanhã. O mesmo Deus que proveu ontem proverá amanhã. O mesmo Deus que te levantou ontem vai te levantar amanhã. O mesmo Deus é poderoso, é suficiente, é provedor. Ele é pastor das nossas vidas. Ele é o mesmo. Por isso que este versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que eu preciso é conhecê-lo e depender dele um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A benção que você recebe o dia domingo, quando vem ao culto, é para o dia domingo. Porque amanhã você tem que buscar ao Senhor. E a segunda-feira você tem que buscar ao Senhor. E a cada dia nós temos que procurá-lo. A cada dia nós temos que confiar nele. Ok, agora quero trazer um pouco de equilíbrio aqui, porque estou convidando vocês a confiar em Deus e depender dele diariamente. Ok? E talvez alguns, não faltam talvez alguns mal pensados, que podem dizer: ok, não vou me preocupar com o amanhã, não vou fazer planos para o futuro, nem vou economizar dinheiro, não vou buscar mais segurança para a minha família. Porque o pastor disse que o Senhor vai nos prover a cada dia. Olha, o fato de Deus nos convidar a confiar nele um dia de cada vez não significa que nós não devemos ser prudentes ou planejar bem a vida. Deus, ao final, é quem vai abençoar os teus planos, os nossos planos. Pero a nós nos cabe fazer a nossa parte. Deus pode derramar as suas bênçãos sobre a sua vida ou sobre o seu futuro, mas cabe a nós que trabalhar. Cabe a nós trabalhar. Que o pastor disse que nós devemos confiar no Senhor. E o Senhor disse para não nos preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Deus suplirá. Então eu vou ficar como as aves dos céus. Vou abrir a boca para que caia a comida do céu. Você está mal interpretando a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: quem não quer trabalhar, também não coma. Não seja preguiçoso. Deus não abençoa a preguiça. Deus vai te abençoar, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que trabalhar. Deus abençoa aqueles que fazem a sua parte, mas confiam nele para o restante.
Deus faz a sua parte, você faz a sua parte. Precisamos trabalhar. E qual é a parte de Deus? A parte de Deus é prosperar-nos, abençoar-nos, nos guiar ao seu propósito eterno. Então, sim, nós devemos planejar. Inclusive agora que a maioria dos que estamos aqui, a exceção dos jovens, já temos passado os 40, 50, 60 anos, talvez. Temos que pensar no futuro. Você já pensou na sua aposentadoria? Você já pensou como vai viver os anos dourados, por não falar outra palavra? Não fique com essa esperança que seus filhos vão te sustentar. Temos que planejar o nosso futuro. Mas somente nas mãos de Deus está o poder para nós poder desfrutar dessas coisas. Se você ler mais uma vez, como te falei, Mateus capítulo 6, você vai ver o convite de Deus para confiar em Deus em todas as coisas. A promessa de cuidado e provisão de Deus para seus filhos e para suas filhas. Se você confiar no Senhor. E ao propósito, tem um salmo que gosto muito também, que eu gostaria de ler. Salmo 37. Salmo 37, versos 23 ao 25. Diz: o perverso toma emprestado e nunca paga, mas o justo dá com generosidade. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. Fui jovem e agora sou velho. Não estou falando hoje, estou falando do Salmo, ok? Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem pão. Essa promessa para quem é? Diz aqui desde o versículo 23 para o frente, para o justo, para os filhos de Deus. Não é para todo mundo. Quem Deus vai prover, quem Deus vai cuidar, quem Deus vai tomar da sua mão, ainda não a tua velhice, é para seus filhos, é para os justos, os que confiam nele. E um segundo pensamento que eu quero trazer nesta mensagem, que já também foi tocado de forma geral, é a preocupação. Como definimos cristianamente a preocupação? A preocupação é falta de fé. A preocupação é falta de fé. Não é outra coisa, senão de deixar de exercitar a fé. Posso dizer de outra forma. Quando nós estamos lidando com a vida e com as preocupações, nós não devemos deixar espaço para a ansiedade. Temos que exercitar a fé. E você pode me perguntar, aí pastor, como eu exercito a fé? Pois primeiro fechando a porta à ansiedade. Onde? Na mente e no coração. Temos que aprender a fechar a porta à ansiedade na mente e no coração. Segundo, temos que nos levantar interiormente quando esses pensamentos chegam. E nós temos que nos perguntar, onde está a tua fé? Cada vez que a ansiedade e a preocupação chegam à minha vida, eu tenho que me perguntar, Fernando, onde está a tua fé? Onde está a nossa fé? Temos que fechar a porta à ansiedade na mente e no coração e temos que nos perguntar onde está a nossa fé. E essa pergunta é para onde? Para nossa alma. Porque nossa alma representa a parte dos sentimentos. Porque quando a preocupação vem, a ansiedade vem, a pergunta é: e que vai acontecer? E onde estará? E que estará fazendo? E que não alcança para pagar as contas. E isto, e outro, e outro. A pergunta é, alma, onde está a tua fé? É o que o salmista disse. Salmos 42, versículo 11. Salmos 42, versículo 11 diz: ¿por qué estás abatida, oh alma, oh mi alma? ¿Y por qué te perturbas dentro de mí? Espera en Deus,
pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Por que estás abatida, oh minha alma? Você já falou para a sua alma alguma vez? Fala para a tua alma. Alma, onde está tua fé? Alma, por que te abates? Dice aqui o salmista. Irmãos, nós precisamos declarar a palavra do Senhor. Precisamos entrar em ação. Nós precisamos orar a Deus e tomar posse da sua palavra. Como? Como tomo posse da palavra de Deus? Declarando a palavra de Deus. Para isso você tem que ler a Bíblia. As nossas crianças, nós fazemos a cada semana, eles vir aqui na frente e declarar um versículo que eles têm aprendido na escolinha dominical. E nós? Como eu posso declarar a palavra se eu não decoro a palavra de Deus? Outra forma, talvez, se não, já estou muito velho, já não dá para aprender. Ok, eu te dou outra solução. Canta a palavra. Canta a palavra. Olha, todos as músicas, os louvores que nós cantamos aqui estão baseados na palavra de Deus. E uma recomendação para o time do louvor. Se vocês vão ensinar uma música, primeiro busca o versículo, busca o capítulo onde está baseado esse louvor. Porque se não está baseado na palavra de Deus, eu não vou permitir que cantem aqui. Porque nós cantamos a palavra de Deus. Os céus passarão, a terra passará, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então canta a palavra de Deus. Você não decora o versículo, canta a palavra de Deus, canta os louvores. É a forma, é a maneira em que nós podemos lidar com as preocupações e com a ansiedade. E por último, guarda no teu coração. Guarda a palavra no teu coração. Isso é fé. Isso é fé. Eu quero mostrar como você pode ter paz interior. O ciclo da paz interior. E para poder ter o ciclo da paz interior, primeiramente, nós temos que fazer identificar, ou seja, reconhecer a preocupação como falta de fé. Reconhece. Qual é a tua preocupação? E essa preocupação significa falta de fé. Isso é identificar. O seguinte que devemos fazer é resistir, ou seja, fechar a porta aos pensamentos da ansiedade. Não deixa que esses pensamentos tomem controle da tua vida. Fecha a porta para esses pensamentos. E o terceiro, declarar, proclamar a palavra e ativar o louvor. Proclama a palavra de Deus, proclama a Bíblia e começa a louvar. Porque quando você louva, quando você enche sua casa, seu carro, sua vida, não tem lugar às preocupações. Quando você começa a cantar a Deus, você não tem mais lugar para pensar naquelas coisas que estão preocupando, que estão enchendo a sua vida de ansiedade. Por isso eu amo, eu considero tão poderoso nos reunir aqui na igreja para adorar a Deus. E não simplesmente porque Hebreus diz, não deixando de nos congregar. Não, uma coisa, olha, que nesses últimos tempos, com o avanço da tecnologia, tem afetado muito as igrejas. E é que nós transmitimos pela internet. E a maioria das igrejas fazem isso hoje. Transmitem os seus cultos pela internet. E então, quando estou muito cansado, eu não tenho vontade, é melhor eu fico em casa, mas eu vou assistir pela internet. Eu te vou falar uma realidade, e você não pode negar. Em casa, a gente se relaxa. Sim, está o computador, está a televisão, estão aí transmitindo o culto. Mas você, que acontece? Que faz? Senta no sofá, está tomando seu café, está comendo batatas fritas, cruza as pernas,
Está acompanhando o culto? Está acompanhando o culto. Mas outra coisa completamente diferente é quando os santos se reúnem juntos para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Quando você ouve os louvores que são entonados aqui no frente, você pode abrir os seus lábios e você pode adorar ao Senhor. Olha, se você pensa que o tempo de louvor é apenas para aquecer motores enquanto chega o mais importante do culto, a pregação, não, você não entendeu a mensagem que eu falei 2 semanas atrás? Porque alguns pensam que a mensagem é a parte mais importante do culto. Não. Desde o começo, desde que alguns dos diáconos aqui começam com uma oração, até o final, em que nós despedimos as pessoas e decimos amém e aleluia, tudo é importante. Tudo é importante. Não que os louvores mais importantes, ou que a palavra é mais importante, tudo é muito importante. Agora, você tem se perguntado por que no início do culto nós cantamos primeiro? Por que fazemos primeiro o louvor? E não começamos, por exemplo, com as informações da igreja para a próxima semana? Ou começamos com a pregação da palavra? Por que começamos com o tempo do louvor? Ah, pastor, para dar lugar àqueles que chegam sempre tarde. Não. Cada um rendirá contas a Deus. Porque nós chegamos na hora para trabalhar. Sim? Nós chegamos na hora quando temos uma cita médica no hospital. Porque se você não chegar na hora, não te atendem. Nós chegamos na hora para diferentes coisas, mas para a igreja, nunca chegamos na hora. Por que primeiro colocamos o tempo do louvor na igreja? Por que cantamos no início? Sabem por quê? Porque nós precisamos lembrar quem é Deus e o que Deus fez por nós. Porque com cada um dos louvores nós podemos entender quem é Deus. Nós podemos entender o que o Senhor tem feito por cada um de nós. E nós precisamos, mais uma vez eu vou usar o versículo da alma, nós precisamos dizer para a minha alma bendice ao Senhor. Minha alma não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Amém? Para isso nós cantamos primeiro, para poder lembrar a tua alma, para poder lembrar-te a ti quem é Deus, o que Ele fez por cada um de nós. E então quando chega na hora da palavra, você já está sintonizado com Deus. Ai, ai, ai. Minha alma bendice ao Senhor. Isso é louvor. Isso é louvor. É a fé em ação. Olha, às vezes você pode vir na igreja e você não tem vontade, você não está com essa alegria, você está com essa tristeza para poder dizer, Senhor, me ajuda. Mas quando você vê aos outros irmãos à sua volta que estão cantando, que estão louvando, que estão clamando ao Senhor, você pode dizer, Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu creio em Ti. Quando você ouve essa maravilhosa equipe de louvor que temos, quando você vê esses irmãos louvando ao Senhor e declarando sua fé em Deus, algo acontece no teu coração. Algo acontece no teu coração. Somos levados a ativar a nossa fé e poder dizer, eu vou confiar também em Deus. Porque cada uma das músicas dos louvores nos leva a isso. A poder adorar a Deus, a poder
confiar nele, a que nossa fé possa crescer e poder descansar e confiar no Senhor. Irmãos, há algo muito poderoso no louvor. O louvor é poderoso. E quero terminar com este pensamento. Resista aos pensamentos de ansiedade. Não lhe abra a porta. Não lhes abra a porta. Protege a tua paz. Fala para alguém que está ao teu lado. Protege a tua paz. Protege a tua paz. Não viva com ansiedade. Não viva com preocupações. Eu te vou deixar um par de versículos, com isso termino. Isaías 26, versículo 3. Numa versão transformadora, diz: Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. ¿A quem Deus vai guardar em completa paz? Aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor. E te deixo um último versículo. Talvez você já conhece, mas eu quero que você guarde este versículo e possa usar quando você precise. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. 1 de Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Talvez hoje você está sem preocupações, sem ansiedade. Guarda este versículo. Porque quando bater a tua porta, a Bíblia diz: lança tua ansiedade sobre ele, sobre o colo do Senhor, porque ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Quero te convidar a viver a vida um dia de cada vez, a receber graça de Deus hoje, porque amanhã traerá seus próprios desafios. A receber misericórdia de Deus hoje. A receber unção e poder do Senhor hoje. Não importa qual seja a tua situação, não importa como você esteja hoje, vive a vida um dia de cada vez. Vamos ficar em pé, vamos orar, por favor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida a confiar em Ti hoje. Eu quero te falar, seja qual seja a preocupação que você esteja carregando, coloque essa preocupação nos braços do Senhor, lançando toda a vossa ansiedade no colo do Senhor. Não sei qual seja a tua ansiedade, a tua preocupação. Talvez sejam os filhos, talvez seja o casamento, o marido, o trabalho, alguma enfermidade. Está lutando você por uma restauração do seu relacionamento, porque talvez teu cônjuge está frio, não quer saber nada de Deus, não sei. Mas a Bíblia diz: lance todas essas coisas nos braços, no colo do Senhor. Por quê? Porque Ele cuida de você. Porque Ele cuida de você. E Senhor, eu oro neste momento, enquanto meus irmãos aqui, Senhor, estão entregando as suas cargas diante de Ti. Entrega a tua carga ao Senhor. Lança a tua carga diante do Senhor. Eu peço, Senhor, que Tu possas trazer paz, possas trazer graça e poder levantar, Senhor, quem está caído. Que possas fortalecer, Senhor, aquele que está lutando. Que, Senhor, nos ajudes a poder lembrar que são novas a cada manhã
as tuas misericórdias. E hoje, Senhor, aqui nós recebemos força, graça, a tua ajuda, Senhor, sobre todos aqueles que estão aqui neste lugar e aqueles, Senhor, que estão assistindo através da internet. Abrimos, Senhor, os nossos corações. Queremos, Senhor, oh Deus, que do alto, que do céu, que do teu trono, Senhor, possa vir agora o socorro, a graça, o poder, a direção, o conselho, a sabedoria, a misericórdia tua, Senhor, sobre as nossas vidas, para que possamos viver, Senhor, um dia de cada vez. E eu oro, Senhor, eu oro para que os meus irmãos e eu estejamos, Senhor, livres da ansiedade em nome de Jesus, livres da preocupação em nome de Jesus. Recusamos, Senhor, adorar o ídolo da preocupação, porque alguns gostam, Senhor, de viver preocupados. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus. Lançamos, Senhor, toda a nossa ansiedade, lançamos, Senhor, toda a nossa preocupação diante de Ti, Senhor, e declaramos que somente a Ti, Senhor, nos adoramos. Derrama a Tua graça, Senhor. Derrama a Tua misericórdia, Deus. E Tu conheces, Deus, Tu conheces os nossos corações, as nossas vidas. Porque talvez não somente estamos preocupados, não somente estamos com ansiedade, mas talvez, Senhor, os nossos vasos estão vazios. Estão vazios, Senhor, de tanto nos preocupar, de pensar, Senhor, que Tu não nos ajudas, que todo mundo está em nossa contra, de acreditar, Senhor, oh Deus, as mentiras do demônio, Senhor, nas nossas mentes. Por isso te pedimos agora, Senhor, enche os nossos vasos com a unção do Teu Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo, cada vida com Teu poder, com Tua graça. Queremos viver, Senhor, um dia de cada vez. Queremos acordar a cada manhã, Senhor, e poder lembrar que as Tuas misericórdias são novas, se renovam. Não queremos viver, Senhor, do passado, do ontem, das bênçãos, Senhor, e do tremendo que foi, Senhor, oh Deus, a experiência que nós tivemos ontem, a semana passada, o mês passado, o ano atrasado. Não, Senhor, queremos viver um dia a cada vez. Que podamos Te glorificar, Senhor, a cada manhã. Que podamos dar a graça, Senhor, oh Deus, porque estamos vivos. E possamos continuar confiando, Senhor, que assim como Tu vestes as flores dos campos e alimenta, Senhor, as aves dos céus, Tu, Senhor, terás cuidado de cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que toda honra e toda glória seja somente para Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos a declarar con fe esta música. Que a cada mañana se renovan. A cada mañana as misericórdias se renovan. A cada mañana. A cada
misericordias se renovan a cada mañana. Olhar os lírios dos campos e os pássaros nos céus. Deus cuida de todos eles com fidelidade e amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia, a cada manhã. Assim como o Senhor alimenta as aves do céu, veste os lírios dos campos de beleza e esplendor. Ele cuida nossas vidas, supre as necessidades a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam palmas al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.